sou Sandra Ximenes, sou consultora, auditora e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa está muito top, que nós vamos falar de uma organização espetacular chamada Vivendo a Criança. E quem vem nos brindar com essas informações é a Simone Rezende. Simone, muito obrigado, viu, pela presença. Gratidão, tá? Eu que agradeço. Simone, conta um pouquinho sobre você, tá? Onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como você veio a fazer parte dessa grande organização. Tá bom. Bom, eu sou Simone Rezende, eu me formei em psicologia. Na verdade, antes da psicologia eu já tinha feito magistério e sempre quis trabalhar com as crianças. Só que eu achava que só a educação não era suficiente, aí eu fui para a psicologia, me apaixonei. Da psicologia, minha ideia era entrar na área da psicologia escolar, porque meu foco sempre foram as crianças. No final, eu me apaixonei pelo social no primeiro estágio que eu fiz, e daí eu só fui para a área social. Então, aí eu fiz algumas pós-graduações na área social, trabalhei também com dependência química e álcool, e aí minha trajetória toda foi na área social. Acabei fazendo também uma pós em psicologia organizacional, na qual me apaixonei também pela psicologia, então eu falei assim, eu consigo fazer um trabalho completo, olhar para a psicologia, olhar para a criança e fortalecer as instituições aí através dos programas sociais. Maravilha. E aí foi quando eu entrei na Vivenda e estou lá já há 15 anos, embora a Vivenda tenha 35 anos de existência. Legal. Então, Simone, uma pergunta que normalmente os internautas fazem, principalmente do ensino médio, é assim, quando chega às vezes o terceiro ano do ensino médio, a pessoa fica assim, e agora? Porque você tem humanas, exatas, biológicas, tecnológicas. No seu caso, quando aconteceu esse estalo? Foi já desde criança ou foi assim, sei lá, influência de família, alguma coisa? Como é que aconteceu? Foi natural para você ir para o magistério? Eu me inspirei muito na minha mãe. Minha mãe é professora de formação, então, assim, ela era super professora mesmo, aquela que veio para casa cheia de crianças, dando aula de reforço. Nenhum aluno que passava por ela achava que poderia sair da escola sem saber ler e escrever. Então, todos os alunos dela tinham que sair lendo e escrevendo, então ela sempre foi muito apaixonada pela educação. E eu segui o magistério seguindo os caminhos dela. Fala o nome dela. É Geni Rezende. E ela teve um propósito de vida, né? Teve. Sensacional, né? Assim, não é assim, aquele negócio que assim, eu sou professora, eu ganho e eu só faço comunicação. Não, ela abraçou a causa para ela, né? Sim. E aquilo fazia bem para ela, né? Sim, e foi o que a gente aprendeu sempre, assim, você tem que fazer com amor. Sim. Então ela é uma professora apaixonada, hoje aposentada, mas ela ainda fala da educação com amor, ela tem esse brilho nos olhos de realmente fazer a transformação na vida do ser humano. Então eu falo que ela foi minha grande inspiração para eu seguir esse caminho. Traz ela para eu entrevistá-la, vou adorar. Trago, Tá? claro, Sim, viu? Eu vou adorar. É inspiradora. Eu gosto dessas questões. Então isso acabou te motivando para o magistério, né? Isso. Ah, que legal. Aí você, vou fazer também psicologia. Na verdade eu comecei em magistério e comecei a dar aula. E falei, nossa, maravilhoso, trabalho com as crianças. Só que eu sentia falta de alguma coisa, porque quando as crianças tinham alguma dificuldade de aprendizagem, algum problema comportamental ou emocional, eu falava, falta alguma coisa para linkar junto com os estudos. E aí quando eu me interessei pela psicologia. Aí quando você viu que tinha pessoas auditivas, sinestésicas e visuais, melhorou, né? Melhorou. E aí também a gente consegue olhar para o ser humano de uma forma bem integrada. Então às vezes a gente fala, aquele aluno não aprende. Por que ele não aprende? Né? E nós no social hoje, quando eu estou na Vivenda, eu vejo que o ser humano é muito mais complexo do que só o aprendizado. Então tem muitas questões emocionais que impedem a criança ou o adolescente de aprender. Então isso é muito importante, a gente olhar para o ser humano na sua integralidade, né? É verdade, eu também imaginava assim, todo mundo tem a mesma idade, nasceu no mesmo ano, come a mesma coisa, respira o mesmo ar, tá assim, tem todo o material, por que uns vão bem e outros não? É interessante isso daí, né? E a gente fica sem respostas, né, quando não conhece. Sim,
E hoje fala-se tanto em saúde mental, né? Não só da criança, mas do adulto também. Nós passamos por uma pandemia, a gente passa por tantas coisas, né? Hoje em dia a gente ouve tanto falar dos adultos com depressão, com ansiedade, nossos jovens também. Na comunidade nós temos muitos jovens com questões às vezes, de tentativa de suicídio, com depressão, com automutilação. Então, quando a gente faz um trabalho, principalmente eu que estou ali na região de Parelheiros, né? No Venda da Criança, uma organização localizada no extremo sul, na região de Parelheiros. Então é uma região muito desassistida. Parelheiros é enorme, tem mais de 200 mil habitantes. É verdade. Eu falo que Parelheiros é maior que muita cidade aí. Exatamente, Então as pessoas precisam ter oportunidades, mas elas precisam ser escutadas, elas precisam ser preservadas da saúde mental, elas precisam de apoio. Todos nós precisamos desse cuidado. Verdade. Fala um pouquinho da vivenda. Qual foi quando você entrou lá, qual a sensação que você teve e depois como é que foi a adaptação? Primeiro dia se assustou um pouco? Não, eu já vinha de projetos sociais e como eu vinha da área de dependência química e álcool, então que é mais bravo ainda, né? É bem complexo também e um ambiente de muitos cuidados, né? E aí eu fiquei sabendo que tinha essa ONG em Parelheiros, passei por um processo de seleção e entrei num programa que era com famílias a princípio. Fiquei nesse programa com famílias, que tinha tudo a ver com o que eu gostava e o que eu acreditava, de trabalhar mesmo a criança, a família, porque eu falo, muitas vezes a gente fica 4 horas com a criança, mas as outras 20 horas, elas às vezes têm falta mesmo de oportunidades. Então se a gente puder fazer um trabalho integrado, olhar para a família, olhar para a criança, lá na Vivenda a gente tem uma jornada, né? Então eles entram com 6 anos, até 15 anos eles ficam no centro da criança e adolescente. Com 15 anos eles vão para os cursos profissionalizantes e de lá eles saem empregados como aprendiz. Nós também somos uma entidade qualificadora da aprendizagem. Então nós temos também o registro do Ministério do Trabalho. Então a gente tenta fazer essa jornada inteira. Que bonito. Eles têm refeições lá também? Tem, servimos mais de 400 refeições por dia. Todas as crianças e jovens, eles chegam de manhã, tomam um café e antes de ir embora almoçam. E os da tarde o inverso, eles chegam e almoçam e antes de ir embora à tarde eles tomam lanche. Maravilhoso, maravilhoso. Que bacana. Então é um trabalho social que dignifica a pessoa, né? Sim. E é bom dos dois lados, né? Não só para os jovens, mas para vocês também, né? Que fazem a gestão, né? Sim, sim. Lá nós trabalhamos muito mesmo com gestão, né? Além desses serviços com família, com crianças e com jovens, nós temos também 2 abrigos, ficam em 2 casas lá em Parelheiros, que hoje a gente chama SAICA, né, que é o Serviço de Acolhimento Institucional. E é um trabalho muito legal, então o tempo todo a gente olha muito para a organização, além da qualidade e do amor que a gente coloca, né, o nosso valor principal é o amor, a gente sabe da nossa missão, onde a gente quer chegar. Então a gente quer que as pessoas realmente se preparem para o mercado de trabalho e para a vida. Então lá na Vivenda também nós temos um polo do Sebrae, então os jovens do nosso curso, ou eles saem como empreendedores, ou eles saem para emprego formal. Mutirões, nós fazemos muito de emprego lá, com parcerias com várias empresas. No ano passado, a Vivenda empregou quase 700 pessoas. Que maravilhoso. 677 pessoas. Então é muito essa missão mesmo que nós temos. Prepara a pessoa para a vida, para o mercado de trabalho, abre as portas e depois eles mesmos geram sua renda e vão sendo protagonistas da vida. O social eu acho que é isso, né? Não é o assistencialismo puramente. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas, abrir portas para o mundo, a gente fala lá, né? Você falou uma coisa fantástica. Eu sempre falo o seguinte, você dá o peixe, tudo bem, naquele momento resolve, mas só que o tempo passa e a fome volta. Exatamente. E se você ficar só dando peixe, a pessoa acaba se acomodando. Agora, se você ensinar a pescar, a pessoa depois vai se virar. Isso eu acho que o propósito é melhor. Tem que ser tudo socioeducativo. Então, mesmo as famílias que a gente atende, a família tem um plano de desenvolvimento familiar. Então, muitas vezes é necessário sim a cesta básica, é necessário um monte de apoio. Por quê? Porque a fome está aí. Em Parelheiros tem casos assim seríssimos. A gente ainda tem pessoas que não têm saneamento básico em casa, a fome é muito grande, a gente tem ainda crianças que tomam mamadeira de café preto, de água com chá, porque não tem o que comer. Então nós temos muitas casas que realmente precisam. Mas a gente precisa olhar a médio e longo prazo de desenvolver essa família. A gente tem sim que dar o suporte todo.
Só que aí a gente coloca uma criança numa creche, a gente encaminha um pai para algum serviço, ou algum atendimento, se tiver às vezes uma questão de autodefensão. Então a gente precisa olhar para o contexto inteiro. Porque se a gente não olha para o núcleo todo, a gente fica ali só batendo no martelo da criança, mas ela não muda a casa dela. Então eu falo, é sempre transformar o ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Exato. E para isso a gente precisa olhar para cada membro da casa. Então o que cada um precisa? A criança numa creche, o outro ir para um curso profissionalizante, às vezes alguém precisa de um tratamento, e aí a gente vai organizando tudo isso com parcerias, tentando muitas vezes fazer mutirão na própria casa, porque às vezes também não tem condições, a gente precisa doar algumas coisas. Só que isso tem que ser a curto prazo, um plano de desenvolver, que aí quando a família estiver minimamente estruturada, a gente coloca essa mulher para tentar gerar uma renda. Nós temos um programa também lá em parceria com a Gerando Falcões, que chama As Maras. É o empoderamento da mulher, que elas revendem roupas e elétricos, que ela não precisa de nenhum investimento. Então a gente coloca ela para gerar sua renda, ela ganha uma porcentagem em cima. Então tudo isso é muito importante. Mas não adianta eu chegar para ele e falar do mercado de trabalho enquanto na casa dela ela não tem nem o que comer. É verdade. Então a gente precisa fazer um plano e ajudar essas famílias mesmo a se estruturarem. Pô, Simone, então na verdade é o seguinte, quando você entra numa casa, você vê o quebra-cabeças e vê as peças que estão faltando ali e trabalhar essas peças. Isso, e nós trabalhamos muito com rede, né? Porque Sim. nós sozinhos ali não fazemos tudo. Tem parceiros. Aí a gente, lá na Vivenda mesmo, acontece uma reunião que chama Fortalecendo a Rede, uma vez no mês, que a gente reúne com os serviços da assistência, somos nós, pessoal da saúde, da educação, conselheiro tutelar, pessoal do CRAS. Então aí a gente discute o caso dessas famílias e aí fala, ó, preciso da saúde para esse membro, preciso da educação para esse, preciso da vaga para esse. Porque se todos nós não nos unirmos em rede, fica muito mais difícil para a gente ter um resultado mais efetivo. É verdade. E órgãos municipais estaduais ajudam também? Sim, nós somos conveniados com a prefeitura, né? Então esses serviços são conveniados com a SMADES, que é a Secretaria de Assistência Social. Temos também projetos de lei de incentivo, como o FUNCAD, CONDECA, e temos muitas empresas privadas também que bancam alguns cursos de empregabilidade, de profissionalização. Nosso foco sempre é qualificar e empregar, ou qualificar e gerar renda, que não necessariamente é um emprego formal, mas tem que gerar renda. Nossa, é um projeto realmente maravilhoso, viu? Você pode falar um pouquinho de como que foi estruturada a Vivenda? A Vivenda foi fundada por uma irmã, a irmã Ivone Venditti, ela fica em Curitiba atualmente. Ela fundou a Vivenda aos seus 52 anos, então hoje ela já tem 80 e pouco, então ela já está mais parando, mas ela vem, anualmente ela vem umas 3, 4 vezes no ano. Bacana, então ela é participativa ainda. É. Ela quer saber notícias, como é que ela está sempre atualizada. Que bacana. E ela visita e tudo. Então quando ela começou era tudo muito difícil, ela ganhou o terreno da irmã dela, e ela viu nas redes, não tinha nem redes sociais naquela época, ela viu na TV uma reportagem que tinham jovens se matando na periferia de São Paulo. E ela estava em Curitiba e falou, eu vou lá trabalhar com esses jovens. A irmã dela de sangue doou um terreno, Parelheiros há 35 anos, era só mato. E aí a irmã foi lá, foi construindo uma casinha e ela pegava esses jovens da rua e falava assim, eu vou prendê-los pelo estômago, fazia uma comidinha, eles comiam, dava banho, tinha para dormir. E nisso foi crescendo. Ela começou então como uma casa-abrigo, e aí ela ia pegando meninos, ela nunca pegou e misturou menino e menina. Acho que no começo ela até cozinhava, né? Fazia tudo. Ela era tudo, ela era mãe, ela era professora, ela que era, levava as coisas. E ela estruturou a Vivenda, foi tirando a documentação, foi aproximando pessoas. Então foram anos assim, os primeiros 10 anos de muita dificuldade. Sim. E aí ela foi pegando esses meninos, apareceu parceiro, construiu uma parte, construiu outro quarto. Hoje a Vivenda já tem uma outra estrutura, então a Vivenda foi crescendo, foi fazendo alguns convênios aí com a prefeitura e construiu um outro prédio em cima. Tem uma hierarquia de gestão, né? Hoje tem uma hierarquia de gestão, a gente tem uma diretoria toda voluntária, né? Que são isso que é bonito, profissionais, né? Que nos acompanham e apoiam. Sim. Eu estou lá no dia a dia como diretora de operações e em cada área nós temos a equipe e os gestores responsáveis. Então eu tenho um por projeto com crianças, um projeto com famílias, um da profissionalização de jovens, um em cada SAICA. Eu tenho uma pessoa da sustentabilidade financeira, que capta recursos para manter tudo isso. Tem uma pessoa na comunicação e um pessoal do financeiro.
Então, tudo isso nós somos hoje em mais de 100 funcionários, fora os que são, isso CLT, fora os que são PJs, e também alguns voluntários para fazer esse trabalho todo acontecer, que são em média 4.000 pessoas por mês na região que a gente atende. Então, é maravilhoso, é assim, é aquela semente que deu certo, né? E é aquela a roda da engrenagem que faz girar. Sim. Então é inspirador mesmo, né? Eu acho que o social tem isso, assim, o social, ele brilha nossos olhos. A cada formatura que a gente faz, né? Tivemos formatura no final de junho e a gente vê mais de 100 e poucos jovens se formando. E a gente realmente vê a oportunidade que eles têm de entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes ele é o primeiro na casa que está tendo uma renda. Entendi. Então, e às vezes é o primeiro que vai estudar uma faculdade na família toda, né? Sim. E ele vira referência para os irmãos menores. Exato, sem dúvida. E aí, assim, por ser uma região, né, muito desassistida, o índice de vulnerabilidade é muito alto, a gente precisa o tempo todo estar fortalecendo esse jovem. E é por repetição que se aprende. Então, assim, fazer todo dia, fazer a corrente do bem, aquelas palavras de incentivo, né? Aquele momento assim de falar, olha, é sempre viver todo dia um dia novo, todo dia dar o primeiro passo e assim por diante. Exatamente. E precisamos abrir portas, né? E dar oportunidade para eles. Que bacana. Não, eu fico muito feliz. Eu acho que o trabalho social, ele dá um equilíbrio para o ser humano, né? Então, é uma oportunidade ali para voluntários também, né, aprenderem isso daí. E eu tenho depoimento de vários voluntários que mudou o sentido da vida para eles, depois que começou a trabalhar como voluntário. Antes era assim, eu nasci, cresci para ganhar dinheiro e tal, eu não sei o que, mas não, falta alguma coisa. Sim, porque a irmã fala, né, nós temos essa vida para servir. Exato. Se a gente não fizer nada que a gente possa ter orgulho de ter ajudado alguém, né, qual que é o sentido? Então a gente tem muito essa missão mesmo. Mas você sabe que a grande maioria morre sem saber isso, infelizmente. Então esse estado teria que... O ideal seria se fosse acontecer assim, ou quando a pessoa já estiver bem financeiramente, ou quando, sei lá, tiver prestes a aposentar, alguma coisa, né? Poderia fazer, mas vamos esperar que haja uma evolução e a eu acho que assim, as coisas, né, nós tivemos aí a pandemia, nós tivemos o momento do Rio Grande do Sul, e a gente vê a força que o ser humano tem. Quanto a população, quando quer, ela se move por uma causa. Só que isso não poderia ser só nesses momentos específicos. E eu não julgo, eu acho que a gente precisa realmente ajudar, né? Eu sou uma mobilizadora disso. Mas não adianta a gente só ficar comovido, que nem na época da pandemia, a Vivenda foi a época que a gente teve mais doações. Muitas cestas básicas. Então assim, e passada a pandemia, parece que a fome acabou. E não acabou. Então a gente precisa se conscientizar que o social é todo dia. A gente passa na rua e vê um morador de rua, a gente passa por cima e a gente nem se comove mais. Então a gente precisa sempre ir desenvolvendo esse olhar empático, sabe? Contratando um jovem aprendiz. Lá na região nós formamos os jovens, são jovens excelentes. Então tem muitas oportunidades de você ajudar, você não precisa esperar. Só esses momentos que a vida dá um chacalhão na gente, a gente fica com medo e aí a gente começa a ajudar. A gente precisa ajudar todo dia. E ajudar, que eu falo, às vezes não é o financeiro só. Você pode doar seu tempo. Lá na Vivenda mesmo nós temos gente que vai dar palestra para jovem, é mentor de criança, de jovem, fala sobre carreira, leva os jovens para conhecer a empresa, para ele conhecer o mundo do trabalho, sabe? Tem tantas formas de ajudar. Ou se você quiser também sendo um doador, ok, porque tem a transparência, você tem que ir lá, ver o que você está investindo. Nós lá temos também o projeto da Nota Fiscal Paulista, que você pode ser um doador automático, isso para a gente é muito importante. Então, ao invés da gente colocar... Aí a pessoa guarda a nota interna com vocês? Não, se você vira um doador automático e coloca o seu CPF como doador para a vivenda da criança, toda vez que você fizer uma compra e pedir seu CPF, automaticamente a gente já está recebendo. Que bacana, maravilhoso. Né? Então, tem muitas formas de você ajudar e é esse olhar que eu acho que a gente não pode nunca perder. O quanto a gente precisa olhar para o social, porque nós já vimos a força que é a mobilização, né, do ser humano.
Então, se a gente continuar unindo forças, eu acho que a gente consegue ir longe enquanto ser humano, ser muito mais empático com a dor do outro. E o social é maravilhoso. Quem puder ir visitar, lá na Vivenda a gente não precisa nem marcar para visitar, pode ir quando quiser. As portas estão sempre abertas. Eu queria que você falasse o site da Vivenda, teus dados também. Eu queria que o pessoal também te seguisse. Você pode colocar teu Instagram também, fique à vontade, tá? Tá bom, é um prazer. Eu sou Simone.Rezende no Instagram e a Vivenda é Vivenda da Criança. Nós estamos em todas as redes sociais e nosso site é vivendadacriança.org.br. E deixa aqui o convite para quem não conhece visitar as redes sociais e visitar presencialmente também. Vai ser um prazer recebê-los e mostrar todo esse nosso trabalho. Você pode deixar aqui o endereço de lá? Sim, fica em Parelheiros, na rua Henrique Hessel, número 300. Perfeito. Pode, gratidão, viu? Obrigada, viu? Quero que você volte outras vezes para falar essas coisas maravilosas e enaltecedoras. Tá? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Internautas, com os agradecimentos a essa fantástica e maravilhosa pessoa, Simone Rezende, nós fazemos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.